Simbora! Bora para mais uma live. Como é que vocês estão? Tudo bem? Dia 14 de novembro. Bom demais, né, turma? Eu tô com fome. Não almocei ainda. Geralmente eu estou me programando para fazer o almoço depois dessas lives aí com vocês. Mas vai me dando feedback aí. Como é que está a questão da sincronia do vídeo com o áudio? Eu acho que agora eu consegui resolver isso aí, hein? Deixa eu dar mais uma conferida aqui, ó. Aí, ó. Bom demais. Pelo que eu tô vendo aqui, ficou bom. Como é que vocês estão? Vamos chegando aí. Bom demais. Deixa eu fazer aqui, né, da abertura da vinheta. Fala aí, turma, tudo bem com vocês? Esse é o Jam, o canal que vai ajudar a soltar a sua voz com os 3 fundamentos. Eu sou Arthur Lovalho e estou aqui para te ajudar nessa missão. Bom demais. Bom, se você está vendo esse vídeo aí pelo YouTube, lembrando que essa live vai para o YouTube, não se esquece de deixar sua curtida, fazer os paranauê tudo, tá? Se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilha. Se você tá vendo aí comigo ao vivo na live aqui do Instagram, deixe uma curtida e compartilha aí, compartilha com a sua família, compartilha com os seus amigos aí, compartilha com todo mundo. Beleza? Bom, hoje nós vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo do curso Jam, né? Na live da semana passada foi uma repetição da live de inauguração do curso Jam, do canal Jam, e hoje nós vamos falar mais a fundo do que é o Jam, do que tem lá no curso Jam, né? Então, se você tem dúvida, curiosidades, quer perguntar alguma coisa, deixa aí nos comentários, aí comenta alguma coisa que eu vou respondendo vocês. Dúvidas sobre o curso, enfim, coisas que vocês têm interesse em saber, tá bom? E na semana passada, por exemplo, eu falei sobre qual o público, né? Para quem que o curso é destinado, falei coisas assim. Hoje a ideia é falar mais sobre o conteúdo programático, mais do curso, material, filosofias do curso, coisas assim. Então, tendo dúvidas aí sobre o conteúdo do curso Jam, vocês me mandam. Maravilha? Bom demais. Tá, preciso aprender uma coisa, tenho que tirar os comentários, mas eu tenho que... por aqui eu não consigo, mas tudo bem. Depois eu faço isso de uma outra forma. Vamos aprendendo, né, turma? Tô começando agora, tenho apanhado aí. Mas a gente vai aprendendo, devagarzinho a gente vai aprendendo. Beleza? Bom, na live da semana passada eu fiz um suspense, né? Porque o curso Jam, ele é fundamentado, né? Ele tem uma filosofia de ser construído sobre os 3 fundamentos da voz, né? Então, na live da semana passada eu fiz o suspense com relação sobre quais seriam esses 3 fundamentos da voz, e na live de hoje, como eu prometi, eu vou entregar para vocês aí sobre o que se trata, né? Esses 3 fundamentos da voz. Afinal de contas, então, quais são os 3 fundamentos da voz que eu trabalho no curso Jam? Os 3 fundamentos da voz. Vamos lá, anota aí, hein? Respiração, primeiro. Afinação, segundo. E ritmo, terceiro. Repetindo, respiração, afinação e ritmo. Então, com esses 3 ingredientes, sobre a base desses 3 pilares, né? Imagina assim.
nós conseguimos então soltar a sua voz. A gente consegue ter ali o que eu gosto de chamar de um feijão com arroz, né? Um feijão com arroz, uma base sólida para você conseguir começar a cantar, tá? Então, gente, turma, esse é o básico para você conseguir ter uma voz legal para cantar, beleza? A ideia do curso não é te deixar com uma voz sofisticada, trabalhar muito projeção, técnicas de refinamento de voz, né? Isso são elementos mais avançados do estudo do canto e da voz, tá? A ideia desse curso, do módulo 1, pelo menos, do Jam, né? Depois eu vou comentar com vocês a respeito dos outros módulos, que ainda não tem, tá? Mas a ideia do módulo 1 do Jam é essa base, tá? Essa base para quem tem interesse em cantar, para quem tem interesse em soltar a voz, ok? Então, com esse feijão com arroz, o aluno ele consegue começar a dar os seus primeiros passos no canto e começar a cantar suas primeiras músicas. Beleza, turma? Hoje, mais propriamente dito, eu queria focar um pouquinho mais no assunto da afinação, que é um, né, dos fundamentos da voz. Repetindo: respiração, afinação e ritmo. Então, no fundamento da afinação, hoje eu queria focar um pouquinho mais aqui com vocês, tá? Beleza, antes de falar da afinação, deixa eu só fazer um teste aqui. Espera aí, turma, só um momento. Só fazer um testezinho aqui. Beleza, estou testando umas ferramentas. Deixa a curtida enquanto isso. Compartilha. Maravilha. Bom, só mais um teste da sincronia aqui. Acho que hoje eu consegui resolver. Enquanto isso, compartilha. Beleza. Então, falando, turma, do fundamento da afinação. O que eu quis trabalhar no curso do Jam, tá? Com vocês. E aí eu vou contar uma historinha para vocês entenderem, beleza? Fica comigo aí que vocês vão entender. Imagine uma banda de garotos começando, enfim, juventude ali, e a galera começa, se juntam, formam uma banda, e eles, logo de início, né, eles ensaiando, já começam a marcar as primeiras agendas dele, garagem, escola, não sei o quê. Logo de início eles percebem os problemas musicais que eles vão ter ali, as limitações técnicas, o vocalista com problema na voz, com problema de afinação, a banda com dificuldade de mudar o tom das músicas, problemas rítmicos, a música fica muito acelerada, enfim, essa banda vai se deparar com vários problemas, né? O que rapidamente esses músicos vão entender? Pô, galera, a gente precisa estudar a música, a gente precisa treinar, a gente precisa procurar conhecimento porque tá difícil, né? Isso é muito, muito comum. Inclusive eu, com a minha experiência de professor de música, eu já passei por isso, né? Com a minha experiência musical, e sempre me deparo com situações assim, né? Com alunos dessa situação. Então, beleza, então eles se deparam com essa situação, né? Pô, a gente precisa estudar, e vai todo mundo estudar. O baterista vai estudar a bateria, o cantor vai fazer uma aula de canto, o guitarra vai fazer uma aula de guitarra, e tanana, todo mundo vai buscar ali o seu conhecimento, né? O que vai acontecer? Naturalmente, vai passar o tempo, e nas rodinhas de conversa da banda vai acontecer uma coisa que é cultural.
Pelo menos no Brasil, e acredito que em outros países também isso aconteça, tá? A banda, a galerinha da banda, os músicos da banda, os instrumentistas, eles vão começar a reparar que entre eles, os instrumentistas, né, eles vão começar a conversar sobre algumas coisas. Eles vão começar a conversar sobre escala, sobre tonalidades, sobre a formação de acorde, tríades, tétrades, assuntos da teoria musical. E o cantor, ele vai boiar nessa história. Ele vai boiar, ele não vai entender do que essa turminha tá falando, tá? E isso é cultural, turma, e isso acontece. E o que esse vocalista, ele vai ouvir das pessoas, dos colegas deles e de outros músicos? Ele vai falar assim: ah, cara, legal, você tá fazendo aula de canto, massa, top, é importante, mas faça também uma aula de instrumento, faz uma aula de violão, faz uma aula de teclado, porque isso vai complementar para você, isso vai ser necessário para a sua vida musical ali, né? E aí, pô, é uma situação desconfortável porque o cara, às vezes, ele tá pagando o mesmo valor do que os colegas dele de banda que estão entendendo desses assuntos, né? Ele tá tendo a mesma dedicação, ele vai lá, faz aula. Por que, então, que ele não tá entendendo desses assuntos? Por que, então, que ele tem que fazer uma aula de instrumento, né? Sendo que a galerinha... Às vezes a aula de canto é até mais cara. É comum isso, tá? Então, às vezes, é o mesmo custo, até um pouco mais caro, pode ser mais barato também, depende do lugar, depende de onde você está fazendo aula, né? Então, ele se depara com essa situação e ele fala: pô, eu vou na aula também, estou me dedicando, estou pagando, por que que eu tenho que fazer uma coisa a mais? Vamos lá, vamos entender isso. Isso acontece, isso é comum. Porque, culturalmente, na aula de canto, não se é abordado assuntos da teoria musical, né? Não se toca nesse assunto em aulas de canto, tá? Então, às vezes um aluno de canto ele vai fazer aula por 1 ano, 2 anos, e ele não vai ver o que é uma nota dó, por exemplo. É duro, né? Porque vamos supor, vamos pegar, por exemplo, uma aula de violão, né? Na aula de violão, como que funciona? Você vai ter toda a questão técnica, o aluno ele vai ver toda a questão técnica, ele vai ver como que segura o instrumento, como que você faz com a mão direita, como que você faz com a mão esquerda, como que você faz com o dedo, movimentação. Então, toda a questão técnica, o aluno ele vai trabalhar muito numa aula de violão. Mas ele também vai trabalhar a questão teórica. Ele também vai ter tempo para ver o que é uma nota musical. O aluno de instrumento ele também vai ter tempo para ver o que é uma escala, para ver o que é um campo harmônico. Naquele mesmo horário, naquela mesma 1 hora de aula, o professor de violão vai trabalhar isso com ele. O aluno de canto, gente, na aula de canto, isso não é comum, isso não é cultural nas nossas aulas de canto, né? E aí eu não tô fazendo juízo de valor, tá, turma? Isso aí pode ser assunto para uma outra live, tá? Não estou falando que o professor de canto está errado, que a nossa cultura está errada, não vou entrar nesse mérito, é uma questão cultural, é o que acontece. Eu já tive muitas aulas de canto, já tive muitos professores de canto e é assim que funciona. Eu nunca tive uma aula de canto onde essas questões teóricas fossem abordadas, né? E aí, em contrapartida, então, como eu estava dizendo, o aluno de canto, ele vai ter esse mesmo formato, ele vai ter essa 1 hora, mas ele não vai ver o que é uma nota musical, ele não vai ver o que é um acorde, ele não vai ver o que é uma escala na aula de canto. Então ele vai sempre depender de alguma formação paralela, então de fazer uma aula de musicalização, de fazer uma aula de instrumento e tananã, tá? Porque senão, de fato, ele não vai ver todas essas questões. E isso faz falta para um aluno de canto? Tem alguém comigo aí? Deixa essa pergunta aí para vocês, se alguém quiser responder, né? Claro que vai fazer falta, mas vai fazer muita falta
Vou dar 2 exemplos aqui que eu sempre entrego. Como que o cantor vai saber qual é a tonalidade interessante para ele, uma tonalidade legal para ele? Como é que você vai saber se a música para você é melhor em Dó maior ou em Ré maior? Se você não tem noção do que é um campo harmônico ou uma tonalidade, né? Ou, ainda falando da questão do registro, né, da tessitura vocal, quais notas, qual a gama da sua extensão de notas? Você vai de qual nota no grave até qual nota aguda? Eu vou, por exemplo, de um Lá 1, né? Eu vou de um Lá 1 até um Mi 3. Lá, Lá. Voz de peito. Lá. Exemplo. Tá? Como que eu vou saber isso se eu sou cantor, se eu sou aluno de canto, se eu não sei entender nada disso? Então, é muito importante pro músico cantor, pro aluno de canto ali, ter esses conhecimentos teórico-musicais. É extremamente importante. Se ele não tem, ele vai boiar, lembra da historinha, né, da conversa entre os músicos, ele vai boiar naqueles assuntos e ele vai ter diversas defasagens ali no aprendizado dele. Beleza, onde que eu quero chegar com vocês com toda essa história? Eu percebi então, e eu quis desenvolver e venho desenvolvendo ao longo de muitos anos, formas de trabalhar isso com os meus alunos de canto dentro dessa 1 hora que eu tenho com eles, tá? E uma dessas saídas é trabalhando exatamente com o solfejo, tá? Então os meus alunos de canto, eu trabalho solfejo com os meus alunos de canto, tá? Arthur, o que é solfejo? De forma simplificada para vocês, porque eu já quero finalizar esse assunto. Solfejo é cantar as notas na partitura, tá? Turma, eu tô querendo compartilhar com vocês alguns arquivos, por enquanto eu não consigo, tá? Eu ainda estou começando, tenham paciência comigo, tá? Mas, por exemplo, agora eu poderia compartilhar com vocês uma partitura, só para deixar de exemplo, mas eu ainda não consigo, tá? Mas eu vou trabalhando para otimizar essas coisas. Já estou muito feliz que a questão do áudio com a imagem aí já está bem melhor, tá? Inclusive, deixem perguntas aí que eu vou dando feedback para vocês, tá bom? Deixa alguma pergunta aí, se vocês tiverem interesse, que eu vou tentando ajudar e respondendo, tá bom? Então, onde que eu estava? Tá, que eu trabalho então isso com os meus alunos, né? Com o solfejo, que é cantar as notas na partitura lá, tá? Mas assim, turma, inclusive eu falo isso com os meus alunos, tá? Não assusta com a partitura, porque eu preciso de pouca informação, né, na partitura, pouca informação dessa teoria para já conseguir trabalhar com o aluno o que é uma nota musical, tá? O que é um ritmo, para os alunos conseguirem enxergar a nota. Então, com pouca coisa, lógico, dá um trabalho, tudo requer estudo, mas assim, não é a minha intenção não é deixar o aluno fluente na partitura, mas nem perto disso, tá? É só o básico de uma informação, o simples de uma informação, para ele conseguir começar a entender dessas coisas e não ficar defasado, por exemplo, com o aluno de violão, se for comparar, né? Com o aluno de violão, com o aluno de teclado, tananã, tananã. E, obviamente, que como é aluno de teclado, eu também trabalho as questões técnicas. Confundi, com o aluno de canto. Eu também trabalho todas essas questões técnicas. Vou trabalhar com ele afinação, projeção, repertório. A gente vai cantar, vai fazer aquecimento, tananã, tananã. E, por exemplo, o que é muito cultural numa aula de canto? Você tem muito tempo, né? Fica muito tempo usando como de vocalizes. É muito vocalize, é muito aquecimento vocal, fica muito tempo, porque é só técnica o tempo todo,
né? Então eu tento fazer assim, já tem alguns anos e tenho bons resultados, né? Eu tenho tempo para trabalhar essas questões teóricas e sempre dou um jeito de trabalhar todas essas questões teóricas do solfejo, do aprendizado das notas, com técnica. Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo uma nota, eu estou trabalhando a afinação, uma leitura numa pauta, eu estou lendo a nota dó com o aluno, mas eu estou usando também para trabalhar a respiração, eu coloco um metrônomo e vamos trabalhando questões técnicas, né? Então, a minha intenção foi sempre essa, fazer com que o aluno de canto ele ganhe esse tempo, e se ele está pagando por uma aula de canto, que muitas vezes é o mesmo valor de uma aula de instrumento, como eu comentei com vocês, ou até um pouco mais caro, ou até um pouco mais barato, ele também vai ver alguma coisa teórica. Então ele vai ver comigo no solfejo o que é uma nota, o que é uma escala, o que é um acorde, tá? E aí, como eu comentei, tenho bons resultados, tenho um bom feedback deles, né? E tá, então obviamente que eu trouxe isso para o meu curso Jam. Então, isso tá no Jam, né? Essa forma como eu trabalho o solfejo está dentro do curso. Eu levei isso para o curso, a minha experiência, tá? Inclusive, o meu tema de TCC na SMU, né? Eu faço música na UENG, Faculdade de Música aqui de Minas Gerais. O meu tema do TCC é exatamente dentro disso, né? Que são os fundamentos do canto e formas de trabalhar esses fundamentos através do solfejo, tá? Então, top demais, turma. Dito isso, deixa eu ticar, né? Isso foi muito importante. Já falei disso aqui, tô com a colinha aqui do que eu preciso falar com vocês hoje aqui na live. Bom, já falei isso aqui, vamos embora. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, deixa um comentário aí, tá, turma? Lembrando, tá assistindo essa live no YouTube, essa live vai direto pro YouTube, tá bom? Se você perdeu, você pode assistir. Ah, não deu para assistir tudo, Arthur. Vai lá pro YouTube, tá bom? Ela vai ficar disponível lá. Tá assistindo no YouTube? Deixa uma curtida, se inscreve no canal, compartilha, faz os Paranauê tudo, beleza? Tá comigo ao vivo aí? Curte também, manda para alguém, compartilha, beleza? Bom demais. Obrigado a todo mundo que tá participando aí. Quiser deixar um comentário, vamos lá, vamos interagindo. Maravilha. O curso, turma, o que de material que tem lá no meu curso Jam? Tem videoaulas, apostila, imagens, áudios, arquivos de programas, tá? Eu uso muito MuseScore, tanto para a produção do Jam, tá? Não sei se vocês conhecem esse programa, tá? Tanto para a produção do curso Jam, mas eu uso muito também para dar aula, tá? Muito, faço tudo no MuseScore, tablatura, partitura, uso como ferramenta de estudo lá no MuseScore. Tem metrônomo, tem o teclado, então eu uso muito o MuseScore. Então, arquivos que eu usei para montar, né, o meu material do curso, eu disponibilizo esses arquivos para vocês no curso, tá? Tem exemplos práticos em músicas, né? Então, eu estou ensinando, por exemplo, uma nota musical, eu coloco a música contextualizando para dar como exemplo, tá? E cito também essa parte, tem muita gente, tem muito aluno que curte, né? Eu cito autores importantes, né? Que são autores renomados para o canto, para o ensino da música. Então, tem citação desses autores, eu coloco lá, a citação está na apostila, tá? Enfim, então são esses recursos, esses materiais que eu usei para deixar, né, esse conteúdo do curso de mais rico aí para vocês. Beleza, turma? Outra coisa que eu quero falar, a minha intenção é que essa live não passe aí fique entre 30 e 40 minutos, tá? Outra coisa que eu queria falar, para a gente já ir encaminhando para encerrar,
é sobre uma dúvida que todo mundo pergunta, né? Meus alunos de canto, eles sempre perguntam: quanto tempo eu demoro para aprender a cantar? Ai, ai, ai. É aí que o filho chora e a mãe não vê, né? Quanto tempo, tá? Eu coloco 3 meses para absorver, 12 para dominar. O que eu quero dizer com isso? 3 meses para absorver, 12 para dominar. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês: música é a longo prazo e não vai fazer milagre. O curso não vai fazer milagre, tá? Então é uma proposta muito, muito íntegra, muito sincera aqui com vocês, tá? Música é projeto a longo prazo, você vai demorar para aprender as coisas, tá? É resultado de um processo de repetição, é resultado de um processo de automatização de movimentos, tá? Então, por que 3 meses para absorver? Porque 3 meses para absorver, turma, é para você, nesses 3 meses, você vai entender o ritmo do curso, vai entender, você vai conseguir, assim, entender ele como um todo. Você vai ver os vídeos, mais ou menos, antes de assistir todas as aulas, você já clica lá no capítulo 3, você já vê quantas aulas que tem, aí você dá aquela assistida, né? Dá aquela fragada, assim, e você começa a se organizar na sua cabeça, você vê um pouquinho de cada capítulo ali. Então esses 3 meses é para você entender a atmosfera e a filosofia do curso, entendeu? Obviamente você já vai ter também o conhecimento técnico e teórico nesses 3 meses, mas você não vai ter dominado, né? Então 3 meses é para você ter esse primeiro passo. 12 meses, 1 ano, é para você começar a perceber que você está dominando todo o conteúdo de respiração, afinação e ritmo. Em 1 ano, então, você já vai ter passado por todos esses capítulos, né? E você já vai ter a sensação que você está dominando. Isso varia de pessoa para pessoa e varia da sua dedicação, obviamente. Mas se você está dedicando, ok, e você tem um aprendizado ok, um aprendizado regular, então com 12 meses, em média, eu percebo que os meus alunos começam a dominar todos esses 3 fundamentos. Em média, isso, como eu comentei, isso pode variar de aluno para aluno. E demora tanto tempo assim? Olha, turma, se eu falar que não, eu vou estar mentindo para vocês, e não é minha intenção. Minha intenção é ser íntegro com vocês e ajudá-los, tá? Vai demorar sim, mas minha intenção é encorajar vocês, tá? Não é ser pessimista, pelo contrário, né? Obviamente, até porque eu estou vendendo meu peixe também. Perdão. Mas o que eu encorajo? Música é uma camisa, você tem que vestir aquela camisa, veste a camisa da música. Por isso o meu jargão aí, o meu slogan: já estudou música hoje? Por quê? É um mantra, cara. É uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida. E quando você encara assim, né, como uma coisa, eu amo música, eu quero, e você se encontra naquilo ali, que é o que a gente percebe, que são os alunos que são mais longevos, né, que são os alunos que têm melhores resultados, sempre a longo prazo, eles têm essa característica, né? A música mudou minha vida, eu gosto de praticar, né? Esses alunos são os alunos que costumam ter resultados. Olha que bacana, né? Então, para você ter resultado com a voz, para você ter resultado no canto, é isso que eu te aconselho. Veste a camisa da música, coloque em prática, tenha isso em mente. Vai demorar, vai ser em longo prazo. Eu tenho que ter paciência e eu vou conseguir. Eu vou chegar lá, né? Aposta na didática do curso, acredita no que você está fazendo, né? Se você, por exemplo, chega a comprar o curso, né?
sinal de que você acreditou na proposta, você está investindo dinheiro naquilo. Então, pô, você já chegou nessa etapa, por exemplo, né? Acredita no método, acredita nas ferramentas, acredita no que está sendo dito ali, porque quanto antes você acreditar, quanto antes você apostar naquilo e começar a fazer os exercícios, mais rápido você vai chegar no resultado, tá? O problema às vezes do aluno de música, do aluno de canto ou de qualquer outro instrumento, muitas vezes ele fica perdido em muita informação de conteúdo de internet, conteúdo gratuito, ou às vezes professores particulares, ele pula de um, pula para o outro, tem alunos com esse perfil, ele fica perdido nesse tiroteio, nesse fogo cruzado, não foca em nada e ele não desenvolve. Isso é muito comum. É muito comum e é uma pena, tá? Quanto antes você acreditar num professor, ter uma simbiose, uma conexão ali com aquele professor, né? Apostar naquilo ali e seguir em frente, melhor vai ser para o aluno. E essa sensação que o aluno tem de estar perdido, eu preciso de referências e caça daqui, caça dali, isso vai dando, ele vai dando um tiro no próprio pé, ele vai ter o resultado ao contrário daquilo, né? Porque ele vai perdendo tempo, ele não acredita em proposta nenhuma, tudo para ele tá ruim, tudo ele critica, né? E aí o resultado vai ficando cada vez mais longe, tá? Então o que era para ser um ano, por exemplo, que é muita coisa, não vou mentir para vocês, né? É muito tempo, mas vai virar 2, vai virar 3, vai virar 5, vai virar 10 anos. Tô cansado de ver isso, turma. Tô cansado de ter aluno com essas características, com esse contexto, tá? Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Então, enfim, 3 meses para absorver, 12 para dominar, mas não se esqueça, depende da sua dedicação, depende do seu processo, né? E da sua facilidade com a música, que uns têm mais, outros têm menos, isso é natural, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém comigo, deixa eu ver se tem comentários. O Elisiel mandou aí. Ei, meu amigo, fala aí, Pato. Bom demais, valeu a moral. Bora fazer uma aula de canto aí comigo. Vai deixando um comentário. Beleza, deixa eu ticar isso aqui eu já comentei com vocês, já foi. Maravilha, então o que eu tinha para conversar com vocês, eu já comentei. Beleza? Então hoje foi uma live para a gente falar um pouquinho o quê? Mais especificamente do meu curso Jam, do que tem lá dentro, do que tem de conteúdo, sobre o que eu falo, sobre os pilares, os 3 fundamentos da voz, né? Um pouquinho da filosofia, contei uma historinha para explicar para vocês, né? Do que o curso se trata e tananã, tananã. Tá bom, turma? Então, acho que eu já posso encerrar. Deixa eu ver como é que ficou a questão do áudio. Hoje eu fiquei feliz, hein? Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Maravilha, ficou bom demais. Tá bom, turma? Fiquei feliz que eu já consegui a sincronia do áudio com o vídeo. Deixa um comentário aí pra mim. Quem tá aí comigo? Tá funcionando? O áudio tá sincronizado com o vídeo? Natália mandou, está ótimo. Maravilha, Natália, um beijo para você. Você é uma gatinha. Obrigado. Minha esposa. Beleza, turma, vou encerrar então. Nos vemos semana que vem, toda sexta-feira, live, meio-dia. Tá assistindo no YouTube? Bom demais. Deixa sua inscrição, se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha, deixa o hype aí, beleza? Que vai me ajudar demais
Vou trazer mais conteúdos, volto a falar, tenha paciência aí comigo. Estou testando as ferramentas, já melhorei algumas coisas, né? Vou trazer muita coisa gratuita aqui para vocês, esse conteúdo gratuito aqui da internet. Então, se você quer aprender a cantar, quer aprender a soltar a sua voz, eu vou te ajudar aqui. Já deixa na agenda, live toda sexta-feira, meio-dia. Enfim, tá assistindo comigo ao vivo no Instagram? Deixa uma curtida também, compartilha aí com todo mundo, deixa um comentário, deixa sua dúvida aí, dentro do assunto que a gente está comentando, ou outra coisa também. Quer falar que eu sou bonito? Então escreve aí, fala que eu sou bonito. Beleza? Vamos que vamos, vamos encerrar então. Obrigado a todo mundo que participou. Deixou um comentário aí. E por hoje é só. Bom demais. E não se esqueça, já estudou música hoje? Bora começar. Agora eu esqueci como que eu fecho a live. Eu tô com a live em 3 lugares aqui. Não, me deu um branco. Bom, aqui não é. Ah, é aqui, ó. Achei. Já estudou música hoje? Bora começar. Aí.